O Zubeldia, ele fica no São Paulo mesmo com derrota amanhã ou não? É sim, a velha história, né? Mas o Zubeldia realmente ele é um cara que melhorou. A vida dele teve uma melhora aí, a vida útil dele no São Paulo teve uma melhora de uns dias pra cá. E aí o Dorival teria esfriado? Vou te atualizar de tudo isso aqui, tá bom? E o Lucas Ferreira, ele pode ser volante do São Paulo seguindo o caminho do Gerson do Flamengo? Tem tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora, now. Vem comigo então, vamos lá. Ó, quiser chegar no like aí, dá uma moral boa, hein? Chega no like e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Já falo que você vai ser muito bem-vindo aqui mesmo, porque vai. Eu faço questão de você por aqui. Olha só, o Matheus Alves, ele roubou os holofotes, roubou a cena, molecão, depois de dar sua primeira assistência como profissional, e ele não só deu assistência, né? Falaram assim, ó, Matheus Alves deu assistência como profissional, isso aí é fácil, isso todo mundo fala, todo mundo sabe. O que me pega é que ele tirou o Luciano do time de São Paulo. Então ele fez o que o Benítez não fez, o Rigoni, Patrick, o Galopo, que foi uma contratação muito cara, mas isso não merecia mesmo, Rames Rodrigues, Oscar teve que virar volante. Lucas Moura. O Matheus Alves ele fez o que Oscar e Lucas Moura e Rames Rodrigues não conseguiram fazer, que foi tirar o Luciano do time. Então parabéns, Matheus Alves. Não só pela assistência, mas pelo feito histórico. Você já entrou para a história do São Paulo ao afastar do time um dos meias mais improdutivos da nossa vida, um dos piores meias de passe, de visão de jogo, de velocidade, de drible. O pior meia que nós tivemos seguramente é o Fernandão, do Inter, que era centroavante no São Paulo, optou por ser meia, né? Optou por ser meia. Não, que eu sou meia, eu gosto. Você é meia o quê, amigão? Não, sou meia. E virou meia no São Paulo. E o outro é o Luciano, que era atacante, também decidiu virar meia. Então, assim, é ridículo, mas o Matheus Alves ele consegue desbancar essa patifaria que estava acontecendo no mundo dos São Paulinos. E o outro dando que falar também é o André Silva, né? Que conseguiu finalmente dar certo. Ele conseguiu finalmente jogar um jogo sem ter a sombra do Caleri para entrar no segundo tempo, jogou o jogo inteiro, 2 jogos já, e ele detonou, está detonando. Hoje, nós vamos pegar lá amanhã o Libertad, na Libertadores, e nós temos uma esperança. O Matheus Alves ele pode não brilhar, eu concordo, mas você não espera aí que o Ferreirinha e que o André Silva brilhem? Eu tenho 2 esperanças renovadas hoje para enfrentar o Libertad na Libertadores e tô muito esperançoso com essas 2 pessoas aí. O ponto esquerda Ferreirinha e o centroavante André Silva, top, gostei do que vi, estou gostando do que tô vendo e a esperança tá renovada. Beleza? Então, gente, olha só. O que mais que tem? O Lucas Moura não joga, tá? O Lucas Moura realmente tinha uma previsão que ele poderia, uma esperança que ele poderia voltar, não joga, deve voltar mesmo, nem no fim de semana, mas sim contra o Náutico, que eu acho que é no meio da semana que vem, né? Então o Lucas Moura, ele não volta nem no fim de semana, pela última informação que eu tive. Quanto mais amanhã contra o Libertad. Nem viajou. Já era, já não foi, tá bom? E o Lucas, antes de falar do Dorival, se ele esfriou ou não, o Lucas Ferreira, vocês viram que ele é canhoto, muito forte e muito rápido. Só que ele deu acho que 8, 9 desarmes nos últimos jogos aí. Ele é o cara que mais desarmou no São Paulo, um dos que mais desarmou no São Paulo. Então o Lucas Ferreira, ele é um cara que no ataque, ele tem produzido de maneira um pouco mais modesta. Não deu assistências, não fez gols e tal. E como ele consegue ser muito forte e também ter o jeitão do desarme, já tem gente comparando ele com o Gerson do Flamengo, que também começou de ponta. O Gerson começou de ponta. Hoje o Lucas Ferreira ele começou como ponta. Só que aí ele pode virar um volante e seguir o caminho do Gerson, que é um cara muito forte fisicamente, muito forte mesmo. Acho que o Lucas Ferreira é mais rápido do que o Gerson, apesar do Gerson também ser um cara rápido. E ele tem o poder do desarme, tendo as características de um atacante quando está com a bola nos pés. O Alisson passa um pouco por isso. Vocês percebem a facilidade do Alisson de sair jogando, né? Porque o Alisson ele era atacante. Ele tem um bom drible. Então, quando você coloca o Alisson lá atrás, ele tem muito mais facilidade de sair jogando do que um Arboleda, do que um Ferrarese. O Alisson, ele é atacante. Como ele sabe também jogar de volante, ele tem a facilidade para sair. E é isso que se espera do Lucas Ferreira, caso ele opte por virar volante igual o Gerson. É um cara atacante que vira volante, desarma, tira a bola dos adversários e tem a velocidade, a força,
o drible, o chute, pra virar um atacante quando o São Paulo tiver a bola. Quando não tiver, é volantão. Cara, poucas vezes uma ideia de improviso, de pardalzice, me agrada como essa tem me agradado. Ainda acho que o Lucas Ferreira vai ser um ponta-direita dos melhores do Brasil, acho mesmo, mas vendo a trajetória do Gerson e do próprio Alisson, não dá pra descartar também e falar, não, isso aqui tá errado, né? Não dá pra descartar. É pardalzice? Claro que é. Mas existe a pardalzice de você colocar aí, sei lá, o Oscar de volante, né? O que é ou o Daniel Alves de meia, o que são duas pardalzices que não dá pra aceitar, e tem a pardalzice de colocar o Alisson e o Gerson de volantes, que são caras de seleção brasileira. É ou não é? E o Dorival, meus amigos, esfriou com o São Paulo? Gente, olha só, eu tenho hoje a tranquilidade de falar pra vocês que o Dorival não esfriou coisíssima nenhuma. O Dorival, inclusive, quando bateram lá que ele ia pro Corinthians, ele ficou pé da vida. O cara tá em casa, de férias, descansando, e ficou pé da vida com vários jornalistas aí que cravaram que ele ia pro Corinthians, ou mesmo que ele estava com negociações com o Corinthians. As informações que eu tenho é que ele recusou o Santos, Fluminense e também o Corinthians não, que ele não teve nem conversa. Mas ele está recusando os times. Acho que o Grêmio também pode ser que ele tenha recusado. E ele tá recusando. Ah, não vou não, obrigado, vai lá, passar bem. E o São Paulo tem o Zubeldia, que hoje respira melhor no São Paulo, mas ainda assim, respira melhor porque o Rafael não tomou um gol contra o Santos. Sabe aquele limite? O Zubeldia, ele segue no limite. Ele continua no limite da emoção ali. E quando você tem um cara igual o Dorival na sombra, apesar do Dorival ter ligado pro Zubeldia e dito, fique em paz aí que eu não tenho nada com o São Paulo não, hein? Vem em paz, trabalhe em paz, não falei com ninguém, ninguém falou comigo, trabalhe em paz. Não quero nem ser técnico agora. O Dorival fez a parte dele. Além de ser ponta firme com o Zubeldia, ainda deu tranquilidade para o Zubeldia poder trabalhar, fazer algumas modificações no São Paulo, como foi de Luciano por Matheus Alves. Então, o Zubeldia está com uma certa tranquilidade. Tem parte da torcida da mídia que apoia o Zubeldia, mas a verdade mesmo é que a falta de resultados tão presente não é 3 pontos contra o Santos em casa, que vai apagar todo o histórico ruim do Zubeldia e colocar ele para... acabou, é o grande técnico das multidões. Não é. Então o Dorival segue quente, quentíssimo, e a qualquer derrota forte que o São Paulo tenha, o Dorival deve receber essa ligação aí, beleza? Então... Cédric Soares, gente, assumiu a titularidade no São Paulo, isso de forma bem rápida e surpreendente, tá? Ele chegou sob desconfiança de geral, até porque estava um bom tempo sem jogar, ficou treinando no São Paulo antes de acertar o contrato, né? Mas ele conseguiu convencer o técnico Luiz Zubeldia e ganhou a vaga de Igor Vinícius, que estava no São Paulo desde 2019, né? O lateral português assinou com o Tricolor um contrato de 3 meses, é um contrato de risco, né? Como se fosse um contrato ali de experiência. Acabou passando na experiência, viu? Suas boas e recentes atuações está chamando a atenção, gente. Inclusive, clubes da Europa estão fazendo sondagem por Cédric Soares. Esses clubes seriam clubes de Portugal, país natal do jogador, tá? A informação partiu do blog do São Paulo, da Alexandre Zanqueta, e tá repercutindo bastante. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial, apenas sondagens mesmos, mas é bom o São Paulo ficar de olho já. Inclusive, o São Paulo está correndo aí para renovar o contrato de Cédric. Carlos Belmonte, há algumas semanas, já havia confirmado que o São Paulo iria renovar com o Cédric Soares. Assim como ele falou também que o Caio Paulista iria renovar com o São Paulo, iria ficar no São Paulo, e o Caio acabou não ficando, tomando o chapéu, e ele foi pro Palmeiras. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Cédric? Discurso sem assinatura não resolve nada, né? O Belmonte deveria ter aprendido já com o caso Caio Paulista, né? Meteu essa de novo, se assinar com o jogador é complicado. Enfim, São Paulo negocia a renovação de contrato do Cédric, avançou nos últimos dias, né? Mas ainda não assinou o contrato, então não dá pra cravar que o São Paulo vai renovar com o Cédric ou não. Será que o Tricolor vai perder mais um jogador da mesma maneira que perdeu o Judas? Vamos aguardar, tá? O contrato de Cédric com o São Paulo é até o dia 30 desse mês. A tendência é a renovação até o final desse ano, mas ainda não assinou, e aí tem gente de olho já no jogador, querendo levá-lo de volta para a Europa. Vamos aguardar. Brenner, gente, que tá fora dos planos da Udinese, fez apenas 11 jogos na atual temporada, 2 gols, 2 assistências, chegou a ficar afastado aí do elenco por alguns meses, inclusive. Brenner tá fora dos planos. E olha a novidade chegando, rapaziada. Brenner foi sugerido, oferecido ao São Paulo pelo seu empresário, o poderoso Giuliano Bertolucci. Ele que ajudou o São Paulo a contratar o Cédric e o Oscar recentemente, né? Ele é empresário desses 2 jogadores, inclusive. E mais, Bertolucci quer que a Udinese empreste Brenner. A informação do jornalista Rafael Emiliano do portal Avante Meu Tricolor. E ele quer que empreste o Brenner porque o Brenner, gente, não tá jogando
por lá, né? Então, ver o seu agenciado sem jogar, desvalorizado, isso é ruim para os negócios, né? Brenner atende às características de reforço já pedido por Zubeldia publicamente, né? Um atacante que joga em mais de uma função do setor, né? Um polivalente. Quando o Zubeldia falou sobre isso, sugeriram o Rony para o São Paulo, para tá metendo gol o Rony lá no Atlético Mineiro, mas é muito caro. No caso do Brenner, como é um jogador que tem contrato longo com a Udinese ainda, é um jogador que poderia vir por empréstimo, e a diretoria de São Paulo tende a tentar este empréstimo, tá? E as boas notícias não param por aí, né, viu, nação? A gente tem mais informações aqui para vocês. Brenner aceitaria voltar ao Brasil e tem um carinho enorme pelo São Paulo. Tanto que quando ele se lesionou, ele se tratou aqui no São Paulo e desde aquela época eu sugeri a contratação de empréstimo por empréstimo do Brenner, né? Mas na ocasião o São Paulo acabou não fazendo isso, tá? E a informação, gente, é que o Brenner priorizará o São Paulo em caso de propostas, é isso mesmo. O São Paulo está no mercado em busca de um novo 9 após a lesão do Caleri, que vai ficar um bom tempo afastado aí, e o Brenner é o grande sonho da diretoria tricolor para reforçar o ataque. Ele foi oferecido, seu empresário tem muita influência, tanto lá na Itália quanto aqui no São Paulo também, tem uma ótima relação com o Júlio Casares e com a diretoria, né? O atacante está fora dos planos da Udinese, e aí, será que agora vai? Vamos aguardar. Casares vai à Europa nos próximos dias para buscar um reforço para o ataque. Não sei se ele já vai direto lá na Udinese para tentar negociar a vinda do Brenner para cá. Provavelmente vai, até porque é o grande sonho do Casares repatriar o Brenner. Tem já, entre aspas, o aval do empresário, resta negociar ali com a Udinese, né? E o Giuliano Bertolucci pode ser uma peça muito importante nessa negociação com a Udinese, caso ela aconteça, porque até o momento não há negociação em andamento. O Brenner foi oferecido ao São Paulo, como foi o Mariano Dias, como foi o Diego Costa e outros vários jogadores. Isso é normal de mercado, mas o São Paulo não está negociando com ninguém até o momento. Está avaliando os nomes e as condições. Neste momento, o que eu posso garantir para vocês é que Brenner é o grande sonho do Casares, tá? Isso eu posso garantir. Você aceitaria Brenner no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se for aí Brenner, o novo 9 do São Paulo, gente, seria só para a próxima janela de transferências. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O Mariano Dias está livre no mercado, poderia chegar a qualquer momento. Já o Brenner não. Como tem contrato com a Udinese e viria por empréstimo, teria que ser só para a próxima janela de transferências, a qual virá também Thiago Mendes, que vai ficar livre no mercado em julho, né? Então, poderemos ter dois grandes reforços para o São Paulo na próxima janela de transferência, Thiago Mendes e Brenner, quem sabe. Brenner foi oferecido, o empresário tá louco para que ele seja emprestado e pode ajudar porque tem uma ótima relação com o São Paulo. Brenner priorizará o São Paulo em caso de propostas. Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. Você traria o Brenner ou acha que é melhor dar espaço pro Rian Francisco ali na reserva do André Silva, né? Se o André Silva dá uma brecha, o Rian vai lá e mete caixa e ganha titularidade. O que você acha? Comente aqui abaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixa o like, se inscreva no canal se você não for um inscrito, comenta, compartilha pra geral. Forte abraço, até o próximo vídeo e é nóis.